Vindo a família 659, todas as manhãs, 6h59 da manhã, a gente está aqui com uma palavra bíblica e uma palavra ativacional para você começar muito bem o seu dia. Eu quero desejar um bom dia para você. Eu já estava com saudade de vocês, ficamos alguns dias sem ter a família 659, mas estamos de volta aqui. Bom dia para você, começando esse dia com a gente, começando na palavra, edificando a nossa vida na rocha. Deus tem coisas lindas para fazer na nossa vida hoje. Eu quero desafiar você a abrir o seu coração para o Senhor, aquilo que Ele tem para fazer, aquilo que Ele deseja fazer, aquilo que Ele fará na sua vida hoje, em nome de Jesus. Hoje é dia de você mergulhar nesse oceano de amor de Deus por você. Hoje é dia de você conhecer mais a Deus e fazer Ele conhecido. Hoje é dia de você se mover no Espírito Santo de Deus e levar pessoas a conhecer desse amor. Hoje é dia de salvação. Bom dia a cada um de vocês. Bom dia, Adriana de São Roque. Estava em São Roque esse fim de semana. Que Deus te abençoe, minha irmã. Bom dia, Rosimere. Bom dia, Jô, Tamires, Rosiane. Bom dia, Rosimere. Bom dia, Maria Lúcia. Deus é muito bom. Deus te trouxe até aqui hoje, nessa manhã, porque Ele quer falar o seu coração. E não somente falar por falar. Ele quer direcionar você, Ele quer te apoiar, te ajudar, te guiar. Porque você tem uma missão. Você é uma mãe, você é um pai, você é uma jovem, você é uma avó. Você é um trabalhador, você é um professor, você tem uma missão. Aonde você está hoje, você tem uma missão. E para isso Deus quer fortalecer você. Para isso Deus quer guiar e fortalecer os teus caminhos, em nome de Jesus. Bom, nós estamos na família 659, estudando o livro de Apocalipse. Cada dia nós estamos pegando uma parte, alguns versículos e estudando. É um trabalho de longo prazo, nós vamos aí nos dedicar a Apocalipse. E a gente está aqui hoje no capítulo 2, no versículo 12. Vamos hoje na igreja de Pérgamo. Vamos começar a refletir ali na igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Tem muitos testemunhos para compartilhar com você desse tempo. Hoje eu vou compartilhar, depois no Stories aí, vou compartilhar um pouquinho sobre o projeto Adote uma Valentina, como tá. Você vai ter a oportunidade de saber, de se informar. Nós estamos aí à eminência de fazer mais uma entrega na escola, né? Estamos recebendo as doações dos livros, tem sido uma bênção, né? Deus tem movido o coração de tantas vidas, de tantas pessoas, e a graça de Deus está sobre nós. Vamos lá então, Apocalipse 2, versículo 12. Apocalipse 2, versículo 12. Você que está entrando aqui com a gente, você que ainda não compartilhou essa live, eu não acredito que você não fez isso ainda. Você vem aqui, ó, e compartilha com os seus amigos, chama aí seus amigos, abençoa eles também. Envia pelo menos para 10 pessoas aí, faz esse favor, tá bom? Assim que você enviar, coloca um joinha aí, como que você tenha enviado. Apocalipse 2, versículo 12 diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. De igual modo, você tem também
os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Bom, nós estamos numa sequência de mensagens que Deus está falando com a igreja. Deus está enviando uma carta às igrejas. Começou com a de Éfeso, depois a de Esmirna e agora com a igreja de Pérgamo. Pérgamo é uma cidade muito importante da Ásia e Pérgamo significa casado. Primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração nessa manhã é que Deus chamou uma igreja para um casamento, para uma aliança. Deus te chamou para ter uma aliança com Ele, um casamento com Ele, não uma aventura com Ele. Então você está começando esse dia, tenha isso no seu coração. Deus não está te chamando para uma aventura ou para um fim de semana com Ele. Deus te chamou e Ele tem uma aliança com você. Deus tem um casamento com a sua noiva, com a igreja. Você então é noiva do Senhor e nós temos uma aliança com Deus. Comece o dia com essa perspectiva no seu coração. Você é família de Deus. Você tem uma aliança com Deus. E a igreja de Pérgamo já é lembrada disso no seu próprio nome. No seu próprio nome, a igreja de Pérgamo é lembrada. Ela é uma igreja que tem uma aliança, um compromisso, é casada. E Deus está dizendo para eles, eu sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Deus está dizendo, espiritualmente eu sei como está essa cidade. Ele não está falando da igreja em si, ele está falando da cidade. A cidade vive sobre um domínio de Satanás no pecado. A cidade vive sobre um governo de Satanás, e a igreja está ali para fazer a diferença e lutar contra a indiferença. Interessante a gente entender isso. A Bíblia diz assim que o mundo jaz no maligno. O que significa isso? Não está dizendo que a terra em si, o lugar onde você está, é um lugar amaldiçoado. Está falando de algo espiritual. O pecado é algo espiritual. Começa como uma semente espiritual. Gera algo físico, mas também começa como algo espiritual. Quando diz que o mundo jaz no maligno, está falando de uma influência. Está falando tipo de um vírus dentro de um corpo, um vírus num computador. O vírus num lugar que afeta todo o funcionamento. Você foi criado por Deus, para a glória de Deus, para viver segundo a vontade de Deus. A sua família é uma bênção de Deus, você é fruto da graça de Deus, mas o pecado ele vem e corrompe. E aqui o que o Senhor está dizendo é isso. Eu sei que essa cidade, Pérgamo, chamada para ter uma aliança com Deus, está sobre uma influência. Tem um vírus, o vírus do pecado afetando. Contudo, você tem permanecido fiel. Olha a diferença de uma pessoa que permanece em fidelidade. Débora, Raquel, Graziele, Benício, olha a diferença de uma pessoa que continua e permanece fiel. E aqui cita uma pessoa. Talvez você lê o nome dela e você não consegue ter a dimensão de quanto Deus admira essa pessoa. Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Ele é um mártir, é alguém que deu a vida por causa do Evangelho e fortalecia as pessoas. Sabe quem era Antipas? Era o pastor dessa igreja. Antipas foi pastor dessa igreja. Antipas pastoreava essa igreja e ele deu a vida pela causa de Cristo. Ele deu a vida. Então a perseguição que Satanás está exercendo aqui na igreja de Pérgamo está fortalecendo eles, está deixando eles ainda mais fiel. E aí Satanás muda a estratégia em alguns momentos. Ele tira a perseguição e ele coloca a sedução.
Então hoje, nessa manhã, você está começando o seu dia. Às vezes você ouve essa palavra e pensa assim, é verdade, eu tenho que ficar firme. Não é só a perseguição, mas é a sedução. E aí Deus vem apresentar algo para essa igreja. E ele diz o seguinte, versículo 14. No entanto, tenho contra você. Tem algo que Deus quer corrigir essa igreja. Tem algo que Deus quer alinhar o coração dessa igreja. Tem algo que Deus quer tirar as escamas dos olhos para que eles percebam. Tem algo contra você. Tenho algo contra você. Algumas coisas contra você. Olha o versículo 14. Você tem aí pessoas, não são todos, mas são alguns. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Quais foram os ensinos de Balaão? Os ensinos de Balaão estão apegados à ganância, está apegado ao desejo por esse mundo. E aí diz aqui, depois vai dizer sobre comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. Ou seja, essa igreja, algumas pessoas estão sendo seduzidas e elas estão caindo na sedução. Elas estão sendo seduzidas e elas estão caindo na sedução. Então a sedução, ela é uma malícia, ela é algo discreto, ela é algo que vem com cara de verdade, ela é algo que vem com cara de algo bom, ela é algo que vem com algo prazeroso. Não é como a perseguição. Antipas, ele foi morto desse jeito. Olha só como ele foi morto. Na história da igreja, Antipas foi morto assim. Ele foi colocado dentro de um boi de bronze. E dentro desse boi de bronze, ele foi colocado no fogo até o bronze ficar vermelho de tão quente. Assim, esse homem de Deus foi morto pela perseguição. Olha só, isso fortaleceu ainda mais os cristãos. A fé desse homem, a perseverança, a não desistência dessa pessoa fortaleceu ainda mais. Agora então, Satanás muda a estratégia com essas pessoas. A estratégia então vem pela sedução. Olha, abre os seus olhos hoje, Fabiana, Lucas, Ed, cada um de vocês estão aqui, Carol. Abre os seus olhos. Isso é para mim, vamos abrir os nossos olhos. Às vezes não é aquela cara de diabo, né, do tempo medieval, que vem com um monte de chifre, aquela cara feia. O diabo às vezes não se apresenta assim. Ele se apresenta sedutor. Ele se apresenta de uma maneira que quer enganar as pessoas. É aquele enganador, ele é enganador. São portas que se abrem que não são de Deus. São oportunidades que surgem, que nos levarão para a destruição. Olha, às vezes uma decisão, uma má decisão, uma pequena decisão ruim pode acabar com sua família. Quantas pessoas destruíram, por exemplo, um casamento em uma circunstância que ele pensou assim, não vai dar nada não. Quantas pessoas acabaram perdendo o coração dos teus filhos em uma coisinha desse tamanho, em uma circunstância. Bom dia, pastor Ednei. Que bom ter você aqui, meu querido. Bom dia, Vani. Bom dia, Suzane. Bom dia, Luzia. Em uma circunstância pequena e uma decisão aqui, ela vai mudar toda a trajetória lá na frente. Às vezes aqui não se percebe, às vezes aqui não se leva em consideração, mas lá na frente vai mudar toda a situação. Olha só, a vida dessa igreja está sendo avisada. Cuide com a sedução em misturar o mundo com a igreja. E misturar o mundo com a igreja é algo... Não tem como a igreja ser forte se ela não for santa. Não tem como a igreja ser forte se ela não for santa. A nossa força está na santidade. A sua força está na presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu não estou dizendo que você tem que andar assim, ó, no mundo. Agora você tem que se esconder. Você não tem que se esconder do mundo, não. Você não tem que ter medo do mundo. Você tem que ser santo. E a santidade, ela começa aqui. Agora, não ande com uma vida imoral e vem dizer que você é santo. Não confunda a liberdade com a libertinagem.
Não confunda a liberdade com eu posso fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, Deus continua me amando. Deus te amou a tal ponto, quando você era o pior dos pecadores, Deus te amou a tal ponto que deu o seu Filho unigênito para que todos que neles creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Isso Ele fez por nós. Mas nós damos uma resposta a Ele. E a resposta é assim: eu vou andar em santidade. Eu não vou ser infiel. Eu não quero prejudicar minha família. Eu vou ser fiel à minha casa. Eu vou buscar a presença de Deus. Eu não vou praticar a mentira. Eu não vou praticar a imoralidade sexual. Eu não vou viver na ira. Eu não vou viver na prática do pecado. Enfim. É uma decisão viver em santidade. E aí diz também um outro cuidado aqui, não só com a pregação, com a vida, com os exemplos que Deus usa aqui de Balão, os ensinos de Balão, mas usa também o ensino dos nicolaítas. Está dizendo o seguinte, olha, teve a igreja de Éfeso que se posicionou contra os ensinos de nicolaítas, os nicolaítas. Porém, a igreja de Pérgamo, ela é permissiva aos nicolaítas. E qual que é o ensino deles? O cristão não precisa ser diferente do mundo. O cristão não precisa, ou seja, essa questão de pecado é só uma condição para poder cercar o povo, para poder dominar o povo. Então, não precisa, fica tranquilo, você está com Jesus, você faz o que você quiser, Jesus continua com você. E aí o cristão não precisa ser diferente do mundo. Isso aí é os ensinamentos de nicolaítas. E a igreja de Pérgamo está sendo permissiva contra isso. Ela precisa se posicionar. Hoje, com certeza, vai ter situações na sua vida, pequenas ou grandes, que você precisará se posicionar. E aí está a nossa força. Diga comigo, a minha força está na santidade. A igreja é forte quando ela é santa. O cristão é forte quando ele anda em santidade, porque é o Espírito Santo de Deus que está plenamente vivendo no nosso coração. Agora, uma igreja que expulsa a presença de Deus do seu coração com a imoralidade, com o pecado, ela se torna fraca, porque ela está vivendo na força do seu braço. E aí, termina dizendo o seguinte: ao vencedor. Essas cartas das igrejas sempre terminam com essa palavra, ao vencedor. Deixa eu dizer algo para você. Deus olha para você assim, como um vencedor. Um dia você será chamado por Deus. Um dia você será chamado e levado ao trono de Deus. Um dia você será recebido na plenitude da eternidade como filho. E Deus está dizendo ao vencedor. Ao vencedor, meu querido, não é aquele que ficou vivendo uma vida de qualquer jeito. O vencedor não é aquele que desprezou a presença de Deus. O vencedor não é aquele que não deu o seu melhor. O vencedor é aquele que lutou, deu a sua vida, não desistiu. O vencedor é aquele que se posicionou. Antipas, o pastor dessa igreja, nosso companheiro na missão, nosso irmão na fé, um mártir, o Antipas, que permaneceu firme até a fé e foi morto nessa cidade. O Antipas é o vencedor. Eu e você somos os vencedores. Hoje nós precisamos ter posicionamento de vencedor. Sabe aonde começa a tua vitória? Sabe onde começa a vitória de alguém que está lá, prestes a ter uma corrida? A vitória dele começou aqui, ó. Quero dar um exemplo comum, um exemplo de uma história de superação. Usain Bolt é o velocista mais rápido do mundo. 9,56 segundos, se eu não estou enganado, ele corre 100 metros. E aí perguntaram para ele sobre como ele consegue correr tão rápido. Ele diz: eu não venço a corrida aqui, eu começo a vencê-la 4 anos antes, treinando todos os dias. E assim você vai escutar muitas histórias de superação muito parecidas. Meu querido, isso é bíblico, isso é cristão. Nós começamos a nossa vitória aqui hoje, dia a dia.
É hoje, mesmo que você está entristecida, mesmo que você está passando por um tempo difícil, você permanece fiel. Mesmo que você está, talvez, no momento mais feliz da sua vida, e esse momento você tem que cuidar também. O melhor momento da sua vida, nasceu um bebê, deu certo tal coisa, a tal circunstância na minha casa, fiz uma viagem que eu gostaria tanto, tá tudo bem, nossa casa, nosso casamento, tá uma bênção. Esse dia cuide, com as seduções do inimigo, ame o Senhor, permaneça na presença dEle. Está nos dias difíceis, continue, permaneça, não desista. Estão implicando com meu marido, meu filho, minha filha, implica comigo, não quer que eu permaneça com Cristo, não quer que eu vá à igreja, não quer que eu leia a Bíblia, se incomoda com a minha fé, permaneça. Está surgindo, tem uma pessoa de fala mansa chegando perto de mim, isso está entrando no meu coração. Fuja, escolha o Senhor. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. O maná escondido, o maná no deserto, Deus deu o maná. Depois que acabou o maná, uma peça do maná foi guardada dentro da arca e a arca desapareceu. Se imagina que ela esteja onde estava o antigo templo, que hoje há uma grande mesquita em cima em Israel. Nessa época havia já desaparecido a arca e eles não sabiam onde estava. Deus está falando, eu sei onde está, eu vou dar para você um maná. Esse maná não é aquele pão, esse maná é minha presença. Esse maná é a vida que eu tenho para dar para você, vencedor. E aí diz sobre uma pedra branca, com um novo nome nela escrito. Essa pedrinha, havia uma pedra branca e negra que em alguns momentos na justiça era usado no momento de você dar absolvição à condenação. O júri pegava essa pedrinha e colocava ali dizendo, pedrinha branca dizendo sim, ele está absolvido, a pedrinha preta dizendo não, ele está condenado. Essa era a maneira que eles apresentavam o sim deles ou não. E Deus está dizendo, eu lhe darei uma pedra branca, ou seja, você está justificado, você está absolvido dos seus pecados. Porque você é o vencedor, você está absolvido. E eu tenho para você um novo nome. Você conhecerá. Esse novo nome tem a ver com aquilo que foi gerado dentro de você. De repente hoje Deus está colocando nessa pedra o nome perseverança. De repente Deus está colocando nessa pedra hoje o nome fidelidade. De repente Deus está colocando o nome nessa pedra hoje dizendo assim, santidade. Deus tem chamado você para andar junto com Ele. Você, essa igreja, chamada não para se confundir com o mundo, mas para fazer a diferença. Não para ser indiferente, mas para fazer a diferença e viver segundo a vontade dEle. Esse é o chamado de Deus para você, em nome de Jesus. Seu dia hoje será um dia extraordinário, porque os seus olhos se abriram. E mesmo seja as dificuldades, seja a sedução, seja os momentos bons do seu dia, todos eles serão transformados e ainda mais força e crescimento, para que você possa glorificar a Deus com a sua vida em nome de Jesus. E agora nós vamos orar por você, nós vamos orar pelos pedidos. Eu tenho aqui uma lista de nomes que nós temos orado, pedido a graça de Deus, está aqui no meu caderno, uma lista de nomes que a gente tem orado, colocar diante de Deus para salvação. Eu não sei se você está chegando aqui pela primeira vez, ou se você já tem participado, se você já selecionou um nome pelo menos para você orar por salvação. E nós oraremos todos os dias da família 659 por salvação. Então lembre desse nome. E outra coisa, nesse tempo também, se você está enfrentando alguma coisa, como a gente já tem orado por algumas pessoas, nós temos orado aqui por pessoas que estão passando por momentos difíceis de enfermidade, por situações às vezes impossíveis aos nossos olhos, mas nós estamos clamando por essas pessoas. Eu quero
convidar você também, se você quer compartilhar aí, fique à vontade para compartilhar. Enquanto você compartilha aqui, deixa eu testemunhar. Glória a Deus, né? Nós tivemos, nesse fim de semana, né, o projeto Adote Valentina cresceu 100 livros, 100 livros. Nós estamos já com 580 livros arrecadados, são 580 Valentinas adotadas. Olha que bênção, celebra isso comigo, vão agradecer a Deus. Esse livro vai chegar na mão de uma dessas meninas valentinas. Tem 50 livros desses que estão indo lá para o Mato Grosso, numa escola. Glória a Deus por essa escola. Eu acho que eu vi aqui a Tânia, se eu não estou enganado. Seu esposo é diretor de uma escola e vai aplicar o projeto lá na escola. Olha que bênção. Essa primeira etapa do projeto, nós vamos levantar 1.620 Valentinas, 1.620 livros. E glória a Deus, nós já estamos beirando, né, 1/3 do alvo inicial. E isso, meu querido, é fruto de oração. Está sendo gerado no coração de Deus. É a vontade do nosso Deus. Nós somos só, eu e você, nós estamos somente sendo obedientes ao que Deus quer fazer. Vamos lá. Eu estou vendo aqui os pedidos, tá? Pastor Ednei, que bênção, pastor. Amo a sua vida. Pela minha mãe Leonice, vamos orar por ela. Oração por proteção divina. Oração pelo Arthur. Vamos orar pela vida do Arthur. Aqui a Tânia está aqui mesmo. Ô Tânia, que bênção. Glória a Deus. Vamos ver. Muito bem. Está aqui. Muito bem. Vamos orar pela Letícia, Bia. Vamos orar. Permaneça no Senhor. Amém. Pela vida do Antônio, né, Luciane? Vamos orar pela vida dele. Meu querido, então vai colocando o nome dessas pessoas em oração. Nós vamos ter um momento de oração pela vida deles nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer de todo o coração por essa manhã que o Senhor preparou para nós, Pai. Obrigado. Obrigado porque o Senhor tem nos fortalecido, tem nos guiado. O Senhor tem liberado sobre nós a sua presença. Obrigado pela família 659, cada pessoa que o Senhor traz aqui diariamente. Senhor, que essas pessoas se fortaleçam em Ti, que elas amem o Senhor, que elas sirvam ao Senhor. Eu abençoo o dia delas. Eu declaro sobre o dia delas agora a bênção do Senhor. Eu declaro sobre o dia delas, Pai amado, um dia extraordinário, um dia em que elas honrarão o Senhor, um dia em que elas glorificarão o Teu nome. Eu abençoo, Pai, a vida delas, a casa delas, a família delas. Que a palavra do Senhor fique gravada no coração delas e as torne mais forte. Senhor, eu abençoo a vida dessas pessoas que estão enfermas, essas que nós estamos clamando, orando. Eu libero uma palavra de cura agora sobre elas. Eu repreendo toda a enfermidade. Eu ordeno enfermidade, vai embora agora, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos também por salvação. Colocamos todos esses nomes agora diante do Senhor, Pai. Senhor, nós cremos no Teu agir, Pai. Senhor Deus, que algo acontecerá que preparará o coração dessas pessoas como uma terra fértil para receber da semente da Tua palavra. Nós veremos com os nossos olhos o batismo dessas pessoas. Nós veremos com os nossos olhos o dia da entrega. Senhor Deus, nós veremos para essas pessoas entregando os seus corações a Cristo. Nós abençoamos elas. Em nome de Jesus, Pai amado, abençoa o Teu povo. Senhor Deus, dá ao seu povo fé, Senhor Deus, dá ao seu povo perseverança. Dá ao seu povo provisão, traga prosperidade sobre o seu povo. Senhor Deus, abençoa a vida do seu povo, Senhor. Eu te agradeço por cada Valentina adotada. E eu já te agradeço pelas 1.620 Valentinas que serão adotadas. Em nome de Jesus. Eu te rendo graças porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito vocês, em nome de Jesus. Esse vídeo aqui ele vai ser subido para o YouTube, né, para as pessoas que estão no nosso grupo do WhatsApp ter acesso à gravação.
Nesse momento eu não vou deixar ele aqui salvo, esse vídeo salvo, mas eu vou colocar uma breve mensagem de 1 minuto. Eu vou pedir a gentileza de vocês, assim que você vê, curta, compartilha e manda para alguém uma mensagem evangelística baseada naquilo que a gente estudou hoje, tá bom? Mas mais curta, com 1 minutinho só. Deus abençoe muito você, tenha um ótimo dia, a gente se vê amanhã. E amanhã você traga mais um junto com a gente, em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu vi aqui o pastor Felipe, de São Roque. Pastor Felipe, que Deus te abençoe, meu querido. Uma honra ter você aqui.